Você dá a partida, o motor pega normal, e de repente o painel está morto. Nada de velocímetro, nada de combustível, nenhuma luz de advertência acende, ou então fica tudo travado, piscando, reiniciando. A sensação é de estar dirigindo no escuro, mesmo de dia. E aí vem o pensamento automático: queimou o painel, vou ter que trocar tudo. Só que na prática, quando o painel de instrumentos não funciona no Fiat Argo, a causa mais comum quase nunca é o painel queimou. O problema costuma estar antes dele: alimentação, aterramento, fusível, mau contato, queda de tensão na partida, infiltração ou falha de comunicação entre módulos. E é aí que muita gente se perde, porque o carro pode ligar e andar, mas o painel não dá sinal de vida, ou o contrário, o painel acende, mas os ponteiros não mexem. O display fica estranho, aparecem mensagens aleatórias. Sintoma de painel não é um sintoma só, e a diferença entre um defeito simples e um defeito caro geralmente aparece em um teste rápido, bem feito, sem sair trocando peça no escuro. Então eu quero te conduzir por um caminho seguro, em ordem de probabilidade e de risco. Sem gambiarras, sem ponte infusível, sem aumentar amperagem só para testar. Porque o que parece um atalho pode virar curto, queimar módulo e transformar um problema pequeno em uma conta grande. Primeiro, respira e observa. O que exatamente aconteceu com o painel? Ele apagou totalmente, como se tivesse sido desconectado? Ou a iluminação funciona, mas os ponteiros ficam zerados? O display aparece pela metade? Ele reinicia quando você liga farol, seta, ar-condicionado? Ele falha só em buraco, vibração, chuva, depois de lavar o carro? Foi depois de trocar a bateria, dar chupeta, instalar som, alarme, rastreador, lâmpada de LED, engate elétrico? Essas pistas valem ouro, porque apontam para o tipo de falha. Se o painel apagou de vez, sem iluminação e sem qualquer luz de advertência ao virar a chave, a primeira hipótese é simples: o painel não está recebendo alimentação ou não está aterrando direito. Pode ser fusível, pode ser conector, pode ser queda de tensão, pode ser um aterramento ruim. Se o painel acende mas fica maluco, reiniciando, travando ou com ponteiros doidos, aí entra forte a hipótese de tensão instável, bateria fraca, alternador com problema, ou mau contato que aparece quando a corrente aumenta. Se o painel parece normal, mas alguns dados somem e aparecem mensagens de falha em vários sistemas ao mesmo tempo, aí a conversa pode ir para a comunicação entre módulos, rede CAN, BCM, e aí o scanner vira praticamente obrigatório. Agora, antes de qualquer coisa, segurança. Se você sentir cheiro de queimado, ver fumaça, notar aquecimento anormal perto de caixa de fusíveis, ou se um fusível estoura repetidamente, não insiste. Não fica testando com o carro ligado. Isso é sinal de curto ou sobrecarga. Aí é caso de eletricista automotivo, porque insistir pode danificar mais módulos. Passado isso, vem o teste mais subestimado: bateria e tensão. Muita gente pensa, se o carro liga, a bateria está boa. Só que o painel e os módulos são sensíveis à queda de tensão, principalmente na partida. Uma bateria cansada pode até girar o motor, mas derrubar a tensão por um instante e fazer o painel apagar, resetar ou perder comunicação. E um alternador com carga irregular pode manter o carro funcionando, mas bagunçar eletrônica. Se você tem um multímetro, melhor ainda. Com o carro desligado há algum tempo, a tensão da bateria deve estar em um patamar saudável, sem despencar. Não precisa decorar número mágico aqui. O que importa é consistência. Se já está baixa em repouso, começa mal. Depois, observa o que acontece na partida. Se a tensão cai demais quando você dá a partida, isso explica painel apagando, reiniciando e falhas intermitentes. E com o motor funcionando, você quer ver se o alternador está carregando de forma estável. Se a tensão fica muito baixa
ou oscilando demais com farol e ar ligado, o painel pode ser só a vítima mais visível. Mas mesmo sem multímetro, dá para notar sinais: partida mais pesada, luzes do carro variando de intensidade, multimídia reiniciando, relógio desconfigurando, vidro elétrico mais lento. Tudo isso conversa com o mesmo tema: alimentação. Aí vem o segundo ponto que resolve muita coisa e quase ninguém faz direito: terminais e aterramentos. Terminal de bateria frouxo é clássico. Às vezes está apertado o suficiente para ligar o carro, mas não para manter eletrônica estável em vibração. Oxidação também engana. Por fora parece ok, por dentro está com mau contato. Confere se os polos estão bem presos, sem folga, sem zinabre, e confere os cabos de aterramento. O negativo da bateria para a carroceria e para o motor. Aterramento ruim cria sintomas fantasma. Painel que apaga quando liga farol. Painel que volta quando vira o volante. Painel que falha em dias úmidos. Se você mexe no cabo e o painel pisca, você acabou de achar um caminho. Agora fusíveis. Aqui mora uma armadilha. Olhei e está inteiro. Nem sempre dá para confiar só no olho. Fusível pode trincar, pode ter mau contato no encaixe, pode aquecer e perder pressão. E mais, o painel pode depender de mais de um circuito. Não é só fusível do painel. Pode ter fusível de ignição, de alimentação pós-chave, do módulo de carroceria, e por aí vai. O ideal é conferir com uma lâmpada de teste ou multímetro, verificando se chega a tensão dos dois lados do fusível quando a chave está na posição correta. Se você não tem ferramenta, pelo menos retira e recoloca com cuidado, observando se há sinais de aquecimento, plástico escurecido, cheiro ou folga. E aqui vai um aviso que salva módulo: nunca coloca fusível de amperagem maior, só para ver se para de queimar. Fusível que queima está te avisando de curto ou sobrecarga. Aumentar a amperagem é como trocar o alarme de incêndio por um mais silencioso. Você não resolve o fogo, só deixa ele crescer. Se o painel morreu logo depois de trocar a bateria ou fazer chupeta, redobra a atenção. Inversão de polaridade, pico de tensão, mau contato no aperto dos terminais. Tudo isso pode derrubar módulos ou causar falhas de comunicação. Às vezes não queima nada permanentemente, mas fica um erro gravado, ou um módulo entra em proteção. Nesses casos, desconectar e reconectar bateria, de qualquer jeito, pode piorar, porque alguns carros são sensíveis a procedimentos e podem gerar mais falhas se houver instabilidade. Se você não tem certeza, melhor focar em medições e inspeção, e deixar reset e procedimentos mais invasivos para quem tem equipamento. Agora, um cenário muito comum. O painel não funciona, mas o resto do carro parece normal. Setas funcionam, faróis funcionam, o motor pega, a multimídia liga. Isso aponta para algo mais localizado: a alimentação do cluster, conector ou o próprio painel. Só que antes de culpar o painel, tem um teste mental simples. O painel está totalmente apagado, como se não tivesse energia. Ou ele está vivo, mas sem informações. Porque se ele está vivo, geralmente alguma luz acende ao virar a chave, ou o display dá algum sinal. Se não dá nada, volta para alimentação e aterramento. E tem o outro extremo. Junto com o painel, começam a falhar outras coisas eletrônicas. Aparecem mensagens de erro, direção elétrica pesada, ABS acendendo, airbag acendendo, câmbio automatizado reclamando, start-stop desativado, e por aí vai. Quando vários sistemas caem juntos, a chance de ser só o painel diminui. Aí você pode estar diante de queda de tensão geral, falha de carga do alternador, ou problema de comunicação na rede do carro. E é aqui que o scanner OBD deixa de ser luxo e vira ferramenta de diagnóstico. Com um scanner, você não está adivinhando. Você está perguntando ao carro o que ele está enxergando. O que você quer descobrir?
se existe comunicação com o painel de instrumentos e com o módulo de carroceria. Se o scanner não consegue falar com o painel, mas fala com outros módulos, isso sugere que o painel está sem alimentação, com conector ruim, ou com defeito interno. Se o scanner não fala com vários módulos ao mesmo tempo, aí o problema pode ser rede, alimentação principal, aterramento, ou um módulo travando a comunicação. E tem um detalhe que muda tudo: falha intermitente. O painel falha e volta. Isso quase sempre é mau contato, oxidação, conector com folga, aterramento ruim, ou tensão instável. Defeito, queimou de vez, costuma ser mais constante. Então, se o seu painel volta quando você bate de leve no painel, passa em buraco, mexe no volante, ou muda a posição do banco, isso é praticamente uma assinatura de mau contato. E mau contato pode estar no conector do painel, mas também pode estar em pontos de massa e em conectores de módulos que alimentam ou conversam com ele. Chuva e lavagem também são pistas fortes. Infiltração não precisa ser uma enchente para causar problema. Umidade em conector cria oxidação, aumenta a resistência, e a eletrônica começa a se comportar como se estivesse possuída. Às vezes o carro passa a noite, seca um pouco e volta ao normal. Aí você acha que se curou. Até a próxima chuva. Se você percebe esse padrão, vale inspecionar sinais de umidade em áreas acessíveis e principalmente evitar jato forte em regiões onde há passagem de chicote e conectores. E agora, o ponto que separa o diagnóstico rápido do diagnóstico caro. Você precisa descobrir se o painel está sem energia ou sem dados. Sem energia, você resolve com alimentação, fusível, aterramento, conector. Sem dados, você investiga comunicação, rede, módulo de carroceria e às vezes o próprio painel como nó da rede. Como perceber isso sem desmontar o carro inteiro? Observando o comportamento ao ligar a chave. Em muitos carros, o painel faz um acordar, acende algumas luzes, o display aparece. Os ponteiros podem dar uma varrida. Se não existe nenhum sinal de vida, é energia. Se ele acende, mas não mostra velocidade, combustível, temperatura, e aparecem mensagens genéricas, pode ser dados. Se ele reinicia quando você aciona consumidores elétricos, é energia instável ou aterramento. E aqui entra um erro clássico: trocar o painel ou mandar para conserto antes de confirmar alimentação e aterramento, porque você pode gastar com reparo, instalar de volta e continuar com o mesmo defeito. A oficina vai dizer: o painel está bom, e você volta para abrir a estaca zero, só que mais pobre e mais frustrado. Agora sobre conectores. Eu não vou te orientar a desmontar acabamento, porque cada versão muda e tem airbag, presilhas, risco de quebrar peça e criar ruído. Mas existe uma lógica segura. Se o problema é intermitente e você já confirmou bateria, terminais, fusíveis e aterramentos básicos, o próximo suspeito é conexão, conector do painel, conector do módulo de carroceria e pontos onde o chicote pode sofrer com vibração. Em carro que recebeu acessório elétrico, o risco aumenta: emenda mal feita, fio mal isolado, derivação em circuito sensível, aterramento compartilhado com equipamento que injeta ruído. Som, alarme e rastreador são campeões nisso quando instalados sem cuidado. E tem um detalhe que pouca gente considera. Às vezes o painel morre porque o pós-chave está falhando. A chave de ignição, o comutador, ou o circuito que distribui alimentação quando você vira a chave pode estar com mau contato. Aí o motor pode até pegar, mas certos circuitos não recebem energia de forma estável. O sintoma fica confuso. Parece painel, mas é distribuição de energia. Se você chegou até aqui, você já está muito à frente da maioria, porque não está caindo na tentação de trocar peça por palpite. E agora eu vou amarrar os cenários mais comuns, do mais simples ao mais chato, para você decidir o próximo passo com segurança.
Se o painel apagou totalmente e não dá nenhum sinal, e você encontra terminal frouxo, zinabre, aterramento ruim ou fusível sem tensão, a chance de resolver é alta e o risco é baixo. Corrigir aperto, limpar contato de forma adequada, substituir fusível pelo correto e garantir bom aterramento costuma devolver a vida ao painel. Se o painel apaga ou reinicia principalmente na partida, ou quando liga farol e ar, e você percebe sinais de bateria cansada ou carga instável, o foco é bateria e alternador. Não é só trocar bateria sem testar, mas é entender que eletrônica odeia tensão caindo e subindo. Resolver isso evita que o problema volte e evita que outros módulos comecem a falhar. Se o painel falha depois de chuva, lavagem, ou aparece e some com o tempo, pense em umidade e oxidação. Às vezes a solução é simples, mas exige paciência e inspeção cuidadosa. E se você não tem prática, é melhor um eletricista automotivo, porque mexer em conectores sem técnica pode entortar pino, quebrar trava e piorar o contato. Se junto com o painel vários sistemas falham, ou o scanner mostra múltiplos módulos offline, aí o buraco pode ser rede de comunicação ou módulo de carroceria. Nessa hora, insistir em resetar ou desconectar coisas aleatoriamente pode piorar. O diagnóstico precisa ser orientado por evidência, leitura de códigos, verificação de alimentação dos módulos e testes de continuidade e resistência feitos por quem sabe o que está medindo. E se o scanner se comunica com tudo, menos com o painel, e você já confirmou que chega a alimentação e aterramento no painel, aí sim o painel entra como suspeito forte. Mesmo assim, painel com defeito não significa necessariamente trocar por um novo. Muitas vezes existe reparo especializado. Só que aí entra outra camada: codificação, compatibilidade, quilometragem e procedimentos que variam. É o tipo de coisa que vale fazer com um profissional que já mexe com isso, para não transformar um reparo em dor de cabeça. Agora, um ponto prático. Quando parar e levar direto para a oficina? Se fusível queima repetidamente, se há cheiro de queimado, se a tensão de carga está claramente errada e o carro pode te deixar na mão, se o painel apagou junto com falhas de direção, freio, ABS, airbag, e o carro está se comportando de forma insegura, e se você não tem ferramenta mínima para confirmar tensão e fusíveis, porque aí você fica refém de tentativa e erro. E tem também o lado economia inteligente. O que mais encarece esse tipo de problema não é o defeito em si, é o caminho errado. Trocar painel sem testar alimentação, trocar bateria sem testar carga, trocar fusível e ignorar o motivo de ele ter queimado, instalar acessório e depois culpar o carro. O dinheiro vai embora em etapas e no fim o problema original continua lá. Se você chegou aqui porque pesquisou exatamente painel de instrumentos não funciona no Fiat Argo, guarda essa ideia. O painel é a tela. Antes de culpar a tela, você precisa ter certeza de que existe energia chegando e dados circulando. Energia se confirma com bateria, terminais, aterramento e fusíveis. Dados se confirmam com scanner e observação de falhas em conjunto. E o teste mais rápido que separa falha simples de defeito caro geralmente é esse. O carro está com tensão estável e o painel está alimentado? Se sim, e mesmo assim não responde, aí o painel vira suspeito real. Se não, você está olhando para a causa, não para a consequência. E para evitar que isso volte, duas atitudes ajudam muito. A primeira é manter bateria e aterramentos em ordem, porque eletrônica moderna não perdoa mau contato. A segunda é ter cuidado com instalação de acessórios. Nada de emenda torcida, nada de aterramento em qualquer parafuso, nada de puxar alimentação de circuito sensível. A maioria dos problemas intermitentes nasce de um detalhe pequeno que foi ignorado. No fim, a situação assusta porque você perde informações essenciais, mas o caminho para resolver não precisa ser um salto no escuro.
Observa o sintoma com calma, confirma a energia, confirma aterramento, confirma fusíveis e só depois entra em comunicação e módulos. Se em algum ponto aparecer sinal de curto, aquecimento ou falha generalizada, não insiste. Aí é profissional, com equipamento, para resolver sem sacrificar o resto do carro. E se você quiser uma frase para lembrar quando bater a ansiedade, quando o painel de instrumentos não funciona no Fiat Argo, o painel pode até ser o problema, mas na maioria das vezes ele só está contando que alguma coisa antes dele deixou de fazer o básico. Energia e comunicação. Descobrindo qual dos dois falhou, você para de adivinhar e começa a diagnosticar.